Bom dia, meus irmãos, bom dia, igreja. Olha, o dia hoje tá bom, tá? Tá muito bom, muito bom. Meus irmãos, vocês que estão em casa, assistindo aí, debaixo da coberta, vocês fizeram uma escolha interessante, mas aqui nós estamos como corpo de Cristo, podendo louvar o nome do Senhor nesse dia frio, como igreja aqui, amém? Queridos, mais uma vez, Deus me privilegiou de poder estar aqui compartilhando a palavra com vocês. E é uma honra realmente poder estar aqui. Amém. Estamos vivendo o contexto do quê? Natal. Tá? Tivemos as ceias ontem. Quem foi dormir hoje pela manhã, né? Muitos de nós fomos dormir hoje pela manhã, mas ontem a gente estava comemorando em família ou entre irmãos, em família de Cristo, o nascimento de Cristo. E tivemos a oportunidade de lembrar o que realmente representa esse nascimento, né? Porque desde pequeno, chegava nessa época eu adorava. Eu sempre gostei dessa época, porque é a época que, como eu era um dos caçulas de 17 primos, então... E aquele mimadinho, então eu sempre ganhava muito presente. Esse era... eu esperava para ganhar presente. Mas a gente vai crescendo e entendendo que a vida não é só maravilha. E um dia a gente entende realmente o que é o Natal, o que representa Jesus, né? Mas a gente ainda vê as crianças, poxa, naquela expectativa, o que eu vou ganhar? E Jesus falou assim, poxa, eu já dei tudo para vocês. Abri mão da minha vida para que vocês tivessem essa vida e cada dia mais eu quero que essas escamas dos olhos de vocês caem para que vocês possam ver o tamanho dessa vida, amém? Então hoje nós estamos aqui para compartilhar mais uma palavra. Vocês estão com um boletim na mão e diz assim: Jesus, a nossa esperança. Esse é o tema que eu coloquei nessa palavra e o verso base diz assim: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Isso está em Lucas 2, de 29 a 31. A introdução diz assim: em uma estação do ano em que o mundo comemora o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, muitos se alegram nessa época. Infelizmente, muitos ficam tristes, melancólicos, pois não conseguem enxergar a esperança que existe em Cristo. Eu gostaria de compartilhar a história de Simeão e como ele manteve a esperança viva. Simeão é um homem que a gente não ouve falar muito. Não ouvimos muito falar. Tem um Simeão no Velho Testamento, tem um Simeão no Novo Testamento, mas ele teve uma história fantástica, e analisando a vida dele, eu falei, meu Deus, eu quero ser como esse homem. Eu quero enxergar o que ele enxergou. Eu quero ver aquilo que ele viu num momento onde não havia nenhuma esperança. Hoje nós temos a Bíblia nas nossas mãos, nós temos a história do Antigo Testamento, nós temos a história do Novo Testamento, nós temos os pastores, as igrejas, as instituições que nos ensinam o que é a palavra. Mas aquele homem andava em fé, porque ele é um judeu e ele já era avançado de idade. Eu vou ler e depois eu vou contextualizar um pouco mais. Mas ele vinha, lembra que eu falei em outras palavras que nós vínhamos de 400 anos de silêncio de Deus. Então tudo que aquele povo judeu vivia nessa época em Jerusalém, quando Jesus chegou, era aquilo que estava no coração deles, que vinha sendo transmitido de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Ele manteve uma esperança viva, mesmo com o silêncio que, poxa, os tataravós dele já não tinham visto, os avós dele não tinham visto, os pais dele não tinham visto. Existia uma promessa que foi passada de pai para filho, mesmo sem Deus falar. E esse cara que é meu amigo, ele manteve a esperança viva em uma fé que viria o resgatador de Israel, mas ele nunca enxergou nada disso. Nós enxergamos muitas coisas, nós vemos milagres, quantos testemunhos nós vimos esse ano só aqui dentro da nossa congregação. Mas ele vivia num contexto completamente contrário, completamente improvável,
onde as lideranças eram corrompidas, onde Deus já não falava, onde o homem fazia o que ele entendesse, que ele bem entendesse com as coisas de Deus. Ele manteve uma esperança viva. E uma outra coisa que me chamou a atenção, depois de 400 anos, Deus levanta João Batista para preparar o caminho para o Senhor. Jesus já estava chegando, e nesse mesmo período Deus falou com Simeão. A gente vai ver isso. Olha, esse cara foi escolhido, ele foi agraciado. Ele conseguiu enxergar coisas que ninguém enxergava. Às vezes a gente tem tanta coisa à nossa disposição e a gente não enxerga. Eu não enxergo. Mas eu falei, nossa, me impactou demais a história desse personagem bíblico. Lucas 2, 25 a 32 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ou seja, não existia uma história que ele tivesse ouvido falar que tivesse funcionado sem ser antes do exílio, mas ele esperava o Consolador de Israel. Ele esperava o Consolador de Israel. Jesus ainda estava nascendo, Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado para que o Espírito Santo estivesse na terra, mas ele tinha dentro do coração dele a esperança de quê? Que viria aquele que ia resgatar o povo de Israel, a consolação de Israel. Fora ali revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver Cristo, de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino para lhes fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir o teu servo em paz. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Vamos orar. Oh Deus, está aqui um trecho da tua palavra, e nós clamamos que o Senhor venha ministrar os nossos corações, que a gente venha conseguir extrair tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesse dia, e que isso venha gravar nos nossos corações de forma que a gente venha viver crendo e tendo a mesma esperança que esse servo do Senhor teve, Pai, em nome de Jesus. Amém? Olha só, ele tinha guardado a palavra de Deus no seu coração, igual eu falei. O que foi passado, e essa palavra era suficiente para ele manter a fé. Quando eu recebo a palavra do Senhor e eu estou diante de uma dificuldade, de uma tristeza, de um empecilho ou de uma enfermidade, vou conversar com algum irmão e o irmão pega e me traz a palavra do Senhor. Eu falo, poxa, mas Deus não está falando. Ora, mantenha firme, mas Deus não está falando. Eu estou esperando, mas Deus não está falando. Ele nunca tinha visto nada, era tudo o contrário. Eu quero essa fé. Eu realmente quero essa fé. Igual, às vezes a gente fala aqui, poxa, e se Deus não falar nunca mais? Eu vou continuar tendo a fé? E se Deus não falar nunca mais e as coisas começarem a dar tudo errado, eu vou continuar tendo essa fé? Por isso que Deus está forjando na gente um caráter novo. Então, o que foi forjado não volta à forma anterior. Quebrou o ovo, já era, ele não volta mais para a casquinha. E se você quiser um ovinho bonitinho com a gema redondinha no meio, que eu não consigo fazer, se você jogou lá e a hora que eu jogo, daí já quebra a gema, eu já não vou conseguir, não dá mais para colar. Então, a forja é isso, o Senhor está forjando na gente um novo estilo de vida, uma transformação e uma fé que realmente venha nos manter firme nas promessas, porque existe um rio de promessas que a gente não conhece e que a gente conhece, e que elas têm que ser suficientes para que a gente fique firme na palavra dele. E quando vier um vento contrário, ou quando vier pessoas que se levantarem, a gente vai se manter firme, porque hoje nós somos a igreja e nós somos a esperança desse mundo. Então eu quero ser como Simeão, porque em um verso desse pequeno trecho já é suficiente. Eu levei umas pancadas lendo isso, mas foi gostoso demais, porque o Senhor falou, pode estar vendo? Larga de ser teimoso, rapaz. Larga de ser teimoso, tenha fé. Quanto tá? Porque quando a gente está aqui, igual eu falo, é fácil a gente cantar, o pessoal ministra louvando, levanta a mão. Mas a vida aí fora não é fácil. Costumo dizer para minha filha, ela fala, para pai, para.
que ela, né, na faculdade, morando fora, tem que se virar e... Fala, a vida é assim, filho. Para, pai, eu sei, mas tem que ser... É assim. A gente cresce e não tem jeito, não existe mais Papai Noel. Mas existe o resgatador das nossas vidas que pode nos manter firme para que a gente venha ser um luzeiro nessa terra. E ele habita, ele escolheu habitar nas nossas vidas, amém? Olha o que disse o salmista no Salmo 119:11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E essa palavra gerava para o salmista o quê? Uma esperança. Uma esperança. Então, quando a gente está distante da palavra, distante da oração, distante do corpo, distante de pessoas que podem nos trazer para a presença do Senhor, a gente fica completamente vulnerável. Então, num momento de dificuldade, eu posso não guardar a palavra. No momento de uma tentação, eu posso não guardar a palavra. Jesus, quando foi tentado no deserto, depois de ter sido batizado por João Batista, no capítulo 3 de Mateus, no capítulo 4, ele estava no deserto. Ele combateu o quê? Com a palavra, com a palavra, com a palavra, com a palavra. Então, quanto mais da palavra a gente tiver guardado no coração, sem estar guardado nas prateleiras, mais a gente vai estar firme para não pecar contra o Senhor. Porque as oportunidades aparecem. E a gente ouve tanta coisa, a gente vê tanta coisa. Isso nos entristece. E quantas vezes nós somos tentados num dia? Quantas vezes eu sou tentado num dia? Né? E o que me faz manter firme é a palavra de Deus. É o temor ao Senhor, né? É o que aquele respeito que gera obediência. Agora, sem a palavra, a gente não tem como caminhar. E o Espírito Santo já está dentro de nós, né? Ele já nos revestiu, né? Nós estamos cheios dele. Agora a gente precisa da palavra para quê? Para nos mantermos fortes na presença dele. Outra característica tinha nosso amigo Simeão, um homem que tinha fé e esperança que veria o Senhor, baseado nas promessas, baseado nas promessas. Está tudo de cabeça para baixo, mas existe a promessa que vai vir um resgatador que vai livrar Israel. Está tudo complicado, existe uma promessa que o Senhor vai nos resgatar e nos levar à presença dele e nos dar uma vida de glória na presença dele. E a gente pode falar igual o salmista, nem sei se está aqui um pedaço do Salmo 23, mas deve estar aqui, a gente já vai ler. E ele falou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas e se tiver faltando alguma coisa? O Senhor é suficiente na minha vida. E se tiver tendo problema? O Senhor é suficiente na minha vida. Então, Ele é suficiente. O Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. Eu preciso aprender a descansar em Cristo. Tudo que foi profetizado no Velho Testamento, o Velho Testamento, a Bíblia fala que é a sombra do novo. Então, tudo que acontece lá é reflexo do que aconteceria aqui no Novo Testamento. Então, Jesus é o nosso descanso. Então, ele estava ensinando o quê? Tire um dia para guardar, para descansar. Então, tire um dia para estar na minha presença, ou tire todos os dias para estar na minha presença. Ele tinha uma esperança baseada nas promessas, uma esperança que vem do verbo esperançar e não do verbo esperar. Olha que diferença. Vamos lá. Existem dois verbos, um é esperar e o outro é esperançar. O que espera, ele pode ter uma espera passiva. Então, o que você está fazendo? Estou esperando nas promessas do Senhor. E o que você está fazendo enquanto isso? Estou esperando, estou sentado. Agora, o esperançoso não, é aquele que crê e tem uma atitude condizente. Porque se Simeão, o Espírito Santo avisou que Jesus ia nascer, ia ser o resgatador de Israel, e se ele estivesse só esperando, eu estou em casa, quando ele nascer me avisam, eu vou lá. Mas não, o esperançoso tem a visão aberta, ele tem a sensibilidade, a hora que Deus fala, ele se move na direção. Então, que a nossa esperança não venha ser do verbo esperar, mas sim do verbo esperançar, porque nós não somos como aqueles que não têm esperança, nós temos esperança que nosso Redentor vem, que no fim ele vai se levantar, vem a nosso favor, vai nos colocar num lugar diferente. Para quê? Para que ele possa brilhar através de nós. Poxa, tá cheio de problema, já perdi minha esperança, ou não estou nem esperando mais. Opa, não, eu espero e tenho esperança, então que a gente venha viver essa esperança. Há um pedaço do dicionário que diz assim, esperançar é almejar, é sonhar, é buscar, é agir, é contrário de esperar. E esperar, ficar em algum lugar até que chegue alguém ou alguma coisa que se tem como certa ou provável. Esperar é aguardar, esperançar é agir. E quando eu tenho esperança,
os meus olhos brilham e eu caminho na direção daquilo, eu não estou morto. Então quem está em Cristo tem esperança, do verbo esperançar, nós temos esperança em Cristo. E outra coisa, ele habita dentro de nós. Simeão não tinha isso, mas o Espírito Santo só tinha avisado ele que viria o libertador de Israel. Ele se manteve esperançoso, porque ele tinha o quê? A palavra guardada no coração, a palavra guardada na mente. Isso o Senhor tem para a gente. Que nesse Natal mais uma escaminha caia dos meus olhos, caia dos nossos olhos, para que a gente tenha essa esperança no Senhor e que a gente lembre de todas as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Em Lucas 2:26, fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver Cristo o Senhor. Nos mostra que quem guarda a palavra mantém a fé, esperança e tem os olhos e ouvidos espirituais sensíveis às direções do Senhor. João 11:25 e 26, quando Jesus está falando com Marta, olha que interessante, sobre a morte de Lázaro. Jesus disse assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta. Ele estava pregando a esperança, porque quem está em Cristo até que morra, viverá. Ninguém quer morrer, nós não nascemos para morrer, mas a vida após a morte em Cristo, ela é uma esperança para a gente, é um regozijo. Eu não quero morrer, o Senhor não me leva hoje não, mas existe uma esperança para a gente, para aquele que passa dessa vida. Agora, aquilo que a gente está fazendo aqui é o que faz diferença, porque se dentro de nós habita o poder dos poderes, o que eu estou fazendo com esse poder, o que o Márcio está fazendo com esse poder, quando está aí fora. Aqui no púlpito é fácil. Né? Então, que a palavra nos conforte, nos confronte com amor e que ela nos forge para que a gente venha ser a esperança para essa terra. Então, imagina a mulher de Simeão, falou, oh, meu velho, pelo amor de Deus, já estou falando. Olha só pela certeza de que ele tinha visto o Senhor e que a promessa do Senhor havia se cumprido para ele, que ele não morreria antes de ver o Senhor, ele falou, Senhor, eu já vi, pode me levar, porque agora eu estou tranquilo, o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu, eu estou tranquilo. Então, quantas promessas o Senhor já deu para vocês? Quantas promessas foram profetizadas na vida de vocês, através de outros irmãos, de pastores, da própria palavra de Deus? Quantas promessas nós sabemos e temos guardado no nosso coração? Isso que nos faz caminhar firme no momento da angústia. Não é fácil o dia a dia, mas na presença do Senhor os nossos olhos ficam diferentes. O preto e branco fica colorido. O momento difícil fica de uma forma, porque a gente traz o quê? A esperança, a gente traz a esperança. Nós, a palavra diz que nós somos a esperança para esse mundo. Quem somos nós? A igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo, somos um. Amém, queridos? Então que essas promessas venham estar nos nossos corações e a gente venha estar vivendo isso o máximo. Estou falando para vocês, eu não sou mestre nisso não. Eu fui muito ministrado essa semana, nesse período, com essa palavra. Eu falei, uau, que homem é esse? Há uma outra promessa que está em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, depois da vírgula, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, se nós não tivermos olhos abertos e as escamas não forem removidas para enxergar quais são as gloriosas riquezas de Cristo Jesus, às vezes o Senhor já está suprindo a nossa necessidade, mas eu quero aquilo. O Senhor supriu a minha necessidade, mas eu quero aquilo. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Poxa, mas se Ele for o meu pastor, porque se Ele for o meu pastor, eu ouço a voz dEle. Agora, se o Senhor não for o meu pastor, eu posso achar que pertenço a Ele e vou sentir falta de coisas que Ele já me deu. Mas se o Senhor é meu pastor, Ele já abriu os meus olhos, Ele fala e eu ouço, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Agora, se o Senhor não for o meu pastor, eu falo, poxa, o Senhor não está me suprindo. O Senhor não está me suprindo, mas o Senhor é meu pastor, e o meu pastor, eu ouço a voz do meu pastor, ele fala, vai para a direita, eu vou para a direita, vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Não estou falando isso para manipulação de homem, não. Estou falando de Deus. Agora, Ele está suprindo a minha necessidade, e eu estou enxergando que Ele está sendo suficiente na minha vida. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor. Nada a gente vai ter falta, ainda que tenhamos fome. Pô, pastor, você está ficando louco, Márcio?
Ainda que passemos por dificuldades. Ele é o meu pastor e ele é suficiente na minha vida. A gente precisa conseguir entender isso. Essa transformação, ela é muito louca. O mundo não entende mesmo, não. Eu muitas vezes não entendo. Mas ele é o nosso pastor e ele tem tomado conta das nossas vidas. Então o Senhor já está suprindo as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Questionei ao Senhor por muitos anos, na espera de eu chamo de carta de alforria, da nossa parte dos papéis, de tudo isso que agora está chegando. Poxa, 25 anos. Então eu tive a oportunidade, né, de murmurar e de entender. Mas ele estava suprindo todas as minhas necessidades de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Por quê? Porque se eu tivesse ido ao Brasil com 5 anos, talvez eu não tivesse sido transformado naquilo que ele quer que eu seja. Existe um plano para a nossa vida que a gente não conhece. Ele sabe. Então, quando eu quero aquilo que ele não tem para a minha vida, ele não me dá. Mas ele está me suprindo de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Porque ele está preparando a minha vida para o dia de amanhã. Ele tem nos preparado para o dia de amanhã, querido. Está difícil? Está com problema? Ele está nos preparando para o dia de amanhã. Porque amanhã você vai pegar e vai dar um testemunho da grandeza que ele fez. Olha, tive que esperar, né? Quando que Deus prometeu a Abraão que ele seria pai? Quando que nasceu o menino? O senhor está de brincadeira? Ele falou, o senhor não está me suprindo, eu vou dar um jeito lá. A Sara, resolve aí, queridão. Né? Nasce aí, o Ismael. Mas espera aí, Deus estava preparando mais a vida deles de acordo com o plano que ele tinha. Então, está difícil, está com dificuldade, não importa. O Senhor está suprindo a nossa necessidade. E ainda que a gente, com os nossos olhos humanos, a gente não esteja conseguindo enxergar o que ele tem para as nossas vidas, quanto mais cedo a gente enxergar, mais satisfeito a gente vai ficar. E não com as coisas que ele pode nos dar para esse mundo, mas com a capacitação do caráter dele que ele tem colocado dentro da gente para que venha sair, para que o mundo possa ver a gloriosa riqueza de Cristo que habita dentro de nós. Amém? Isaías 26, 3. Olha só. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, o que aconteceu na vida de Simeão? Ele teve o propósito firme. Deus prometeu, vai cumprir. Eu não vou morrer enquanto eu não ver o menino. Não vou morrer enquanto eu não ver o Salvador. Então, como é que está o meu propósito? Como é que está o nosso propósito? Está firme? Então, vamos fortalecer as nossas bases, amém? Ponto 3. Simeão, ele era um homem piedoso e o Espírito Santo estava sobre ele. Piedade baseada em estar revestido pelo Espírito. A piedade é baseada em estar revestido pelo Espírito. Quanto mais do Espírito do Senhor nós tivermos, ele é suficiente, ele está na gente. Quanto mais nós conseguimos enxergar o Espírito que habita em nós, mais piedoso a gente vai se tornar. Mais empatia a gente vai ter. Porque a salvação que Deus te deu, Denis, ela não é para você. Somente. Ela é para você e para todos que te cercam. Então a salvação que Deus nos deu, ela não é, quem é o bonitão? Lá vai o salvo, o bonitão. Não. Tudo que Deus nos dá é para que a gente possa repartir. Atos 10, 38, olha que interessante. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus é Deus, tornou-se homem, veio sem pecado, teve uma vida de poder, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará. Sabemos de cor tudo isso, a gente fala até sem pensar o que isso realmente representa, mas isso já está nos nossos corações. Mas, sendo Deus, abriu mão da sua glória, né? Veio viver como um homem, e nessa vida de homem, para que ele pudesse efetuar qualquer atitude boa, ele tinha que se revestir do Pai, porque ele abriu mão da glória dele para vir como homem. Jesus era Deus, mas por que ele fazia o bem? Porque Deus estava com ele. Hoje nós aceitamos o Senhor, o Espírito Santo habita em nós. O que nós devemos fazer? O que nosso irmão mais velho fez. E no nome de Cristo, a gente vai orar pelos enfermos. No nome de Cristo, os mortos vão ressuscitar. Pelo menos eu já orei por morto, mas ele não ressuscitou não. Agora,
Quantos mortos espirituais nós tivemos a oportunidade de falar do amor de Cristo e essas pessoas reviveram? E aquele que morreu em Cristo já está. Agora, quem está aqui, nós temos essa oportunidade de falar do amor de Cristo para quê? Para que pessoas venham viver. E quando eu falo do amor de Cristo, a minha alma treme aqui dentro de mim. Daí eu sou revestido, daí revive várias áreas mortas no meu coração, várias áreas mortas nas minhas emoções. E o Senhor está nos levando para um nível interessante de transformação. Então a gente não vem mais à presença dele com o objetivo de me dá. Tem aquelas duas sanguessugas. A gente vem à presença dele e fala, transforma. Transforma que eu quero ser revestido do Senhor. Transforma as nossas vidas, Senhor. Eu tenho dificuldade, eu sei que o Senhor vai ser suficiente. O Senhor vai trazer a cura na minha enfermidade. Eu sei que o Senhor vai mudar a minha mentalidade. Eu sei que o Senhor vai liberar a tua igreja, que os documentos vão chegar, que filhos vão ser libertos. Tudo isso vai acontecer porque eu creio no teu poder. Eu sei que o Senhor começa uma obra, o Senhor completa uma obra. Agora, transforma a minha vida. Esse deve ser o nosso pedido, queridos, em nome de Jesus. Completa essa obra transformadora para que a gente tenha um propósito firme. E diante do propósito firme, a mão do Senhor está sobre nós e nada muda, e porque o Senhor vai estar guardando a paz àquele cujo propósito está firme, porque nele confia. Quando estamos revestidos com o Espírito Santo, automaticamente passamos a ser piedosos e fazemos o bem. Isso é automático. Está revestido do poder? Está cheio do poder? Está cheio da presença do Senhor? Quando a gente pisa ali fora, é hora de ser piedoso. Quando a gente sai daqui, é hora de fazer o bem. Quando a gente sai daqui, é hora de fazer uma visita. Por quê? Nós estamos firmes e revestidos no poder do Senhor. Amém? Não morreria sem vê-lo e teve os olhos abertos para reconhecer o Senhor. Lucas 2, 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Senhor. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que você está falando de um verso de João 3,16 e uma promessa do Espírito Santo sobre a vida de Simeão, que ele não morreria sem ver Jesus, sem ver o resgatador de Israel. E João 3,16, porque nós também não vamos morrer sem ver o Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, pode ser que eu viva e morra sem ter visto o Senhor. Mas a promessa está sobre nós, porque a mesma promessa que houve sobre Simeão, está aqui em João 3,16. Todo aquele que nele crê não pereça, porque Deus já mandou o seu Filho. Então o Senhor Jesus já está aqui na terra. Agora, pode ser que eu morra sem ver, porque eu posso estar preso em raízes, eu posso estar preso no meu passado, né? Já conversei com pessoas que vinham de determinadas religiões, falaram, olha, eu até gosto do que vocês fazem, mas por conta da minha mãe, por conta do meu pai, eu quero esse Cristo, mas eu quero ser só quero mais ou menos. A gente fica preso em raízes. Então pode ser que a gente passe por essa vida e a gente não enxergue aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Deus tem muitas coisas para as nossas vidas. Jesus veio para todos. Nem todos os reconheceram. Nem todos. Ter os olhos abertos nos levam a ser esperançosos. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era de uma linhagem rígida, um fariseu, um judeu, aqueles que perseguiam a igreja. Tinha em Israel, nesse tempo, dois tipos de judeu. Não tinha vários, mas tinha duas características. Aqueles passivos, já perdeu tudo mesmo, não importa. E tinha esses radicais, que era a turma do apóstolo Paulo. Porque em nome de Deus, eles matavam. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. O apóstolo Paulo, em nome de Deus, matava. Ele não havia conseguido enxergar o plano eterno de Deus, o plano real, o plano atual de Deus. Ele estava preso lá no passado. Isso impedia ele de ver Jesus Cristo. E, em nome de Deus, todos aqueles que eram idólatras, eles perseguiam e matavam. E eles estavam perseguindo a turma do caminho de Jesus Cristo. Para quê? Para matar. A gente já foi falado diversas vezes, está na palavra. Paulo estava lá na turma
que concedeu a morte de Estevão. Por quê? Estava falando do amor de Jesus Cristo. Estava preso em um passado. Quão preso no passado eu estou, a ponto de não ver a revelação completa de Jesus Cristo de Nazaré sobre a minha vida. Tem muita coisa num pedaço muito pequeno dessa palavra, mas nós não vamos morrer sem que a gente venha ver o Senhor e reconhecer na sua plenitude, em nome de Jesus. E quando a gente reconhecer essa plenitude de Deus, a gente vai se tornar muito mais parecido com o Senhor Jesus. Nós vamos ser mais piedosos. Nós vamos amar o nosso irmão e a gente vai ver que essa revelação que está dentro de nós, a gente vai poder compartilhar com várias outras pessoas. Uma outra coisa que está nos outros versos, Simeão, ele ficou feliz não somente para satisfazer a sua esperança. Simeão ficou feliz não somente em ter a sua esperança satisfeita. Ele se alegrou em ver que o Salvador chegou para todos. Lucas 2, 30 a 32. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Daí ele fala, nesse verso 32, ele fala uma riqueza muito grande. Ele diz assim: luz para a revelação aos gentios e glória de Israel para o teu povo. Ou seja, todo judeu sabia que o Deus era o Deus de Israel, o Deus de Israel, o Deus de Israel. Mas esse Simeão, que era um homem digno, um homem reto, um homem piedoso, ele teve a revelação e falou: chegou a salvação para os gentios também, e chegou a salvação para Israel. Então já começa a abrir a cabeça do judaísmo, porque quando a igreja é formada, o judaísmo estava muito enraizado. Aqui a igreja não havia nem sido formada, está muito antes de Pentecostes, contexto do nascimento de Cristo. Mas os judeus só pensavam, o Deus é de Israel, os outros povos, não posso falar que se dane, mas era isso aí mesmo, né? Eles não estavam, é sério, porque o Deus sempre foi o Deus de Israel. Hoje, a gente pode falar que a gente é Israel de Deus, não por nascimento, mas porque nós fomos comprados por esse sangue, e esse sangue transforma as nossas vidas, ele abre, nós somos gentios. Então ele teve tanta revelação, pensa num homem que teve tanta revelação, num período tão pequeno. Ele falou: meu Deus, chegou o Salvador para Israel, e chegou luz para os gentios, porque todos aqueles que não andavam na presença de Deus, eles falavam que estavam em trevas. Então chegou a salvação, chegou a luz para os gentios. Poxa vida, é uma riqueza muito grande. Que revelação, que revelação. Vamos acabando. João 1, 11, 13 diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, escama nos olhos. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Vou concluir. Meus irmãos do louvor, se quiserem vir para cá. Romanos 5, de 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Um caráter aprovado, a esperança. E a esperança, do verbo esperançar, não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Eu quero ler junto com vocês. Vamos ler junto esse pequeno pedaço de Romanos de 1 a 5? Tem aí, Lud? Não tem, mas vocês têm no boletim, então a gente vai ler junto. Vamos lá, Romanos 5, de 1 a 5, começar do verso 1. Amém? Tendo?
Amém. Eu vou ler o verso 5 mais uma vez. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que neste Natal os nossos olhos venham a ser abertos para enxergar as grandezas do nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecendo a nossa fé e esperança. Feliz Natal em Cristo, que Ele nos abençoe. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, porque daí a gente vai participar da ceia. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, nós Te louvamos pelo Teu Santo Espírito, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Que a cada dia, Senhor, nós venhamos ter os nossos olhos abertos, que a nossa esperança venha a ser renovada, reforçada na Tua presença, através do conhecimento do Senhor, através da capacitação do Espírito, através da leitura da Tua palavra, que nós venhamos ser como Simeão foi, aquele que creu no Senhor, mesmo quando tudo era contrário, que nós venhamos ser como ele, aquele que tinha a esperança que viria o resgatador de Israel, mas não somente para Israel, que nós venhamos crer no Senhor, que o Senhor vai ser um resgatador das nossas vidas, mas não somente das nossas vidas, que a gente venha viver e falar do Teu amor, que a gente venha vivenciar tudo aquilo que o Senhor já colocou nos nossos corações, para que pessoas venham ser alcançadas por essa graça maravilhosa, porque o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregoar as boas novas do Senhor. O Senhor já está sobre nós, e nós queremos falar e viver do Teu amor. Reveste a Tua igreja, transforma cada dia mais o nosso caráter, a nossa vida, a nossa forma de ver o mundo, para que o mundo veja que há um Deus Israel, para que o mundo veja que existe uma esperança, que o mundo veja que há salvação após a morte na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Nós Te louvamos porque o Senhor abriu mão da Sua glória, e nós estamos aqui comemorando o Natal do Senhor, e que cada vez mais o Senhor venha nascer dentro dos nossos corações, tirando todos os empecilhos que estão à nossa frente, para que a gente possa ver a grandeza do Teu amor, porque nós temos a fé no Senhor, nós temos o propósito firme no Senhor, e nessa fé o Senhor não nos decepciona, porque o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades, de acordo com a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Nós somos os Teus filhos, nós somos a Tua igreja. Obrigado, meu Pai, obrigado porque o Senhor tem nascido dentro dos nossos corações, mas que cada vez mais o nosso entendimento venha estar voltado para a Tua palavra e para a Tua vontade, meu Pai. Eu Te louvo por esse dia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, e amém, e amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Pode acender a luz, por favor. A gente vai estar, nesse momento, participando da nossa ceia. Vocês já têm os elementos. Que nessa ceia, a gente venha conseguir colocar em prática um pouco daquilo que o Senhor ministrou nos nossos corações. Olha o privilégio que a gente tem de estar fazendo parte de uma nova aliança. Um dia o povo foi escravizado por um período de 400 anos no Egito. Depois disso o Senhor levantou um libertador, como que ele chamava? Moisés. O Senhor levantou Moisés, e tiveram muitas dificuldades. Moisés devia ser um cara que falou: pô, Deus, você está de brincadeira, o Senhor manda eu ir lá, fecha o coração do faraó, manda ele lá, fecha o coração do faraó, manda ele lá, fecha. Mas o Senhor ali estabeleceu uma aliança, estabeleceu a Páscoa, estabeleceu o Passover. Lembra do que eu falei? Tudo do Velho Testamento é uma sombra. Daí ele estabeleceu entre a praga, ele fala de praga ou fala, são as maravilhas, são 10 maravilhas do Senhor, porque cada maravilha daquele chocava o faraó, chocava o reino, chocava as próprias pessoas, e isso ia gerando fé no coração deles. Mas existia uma sombra, e falou a praga dos primogênitos. Então, quando vão matar um cordeiro de 1 ano, aspergir o sangue, passar nos umbrais das portas, e quando o anjo da morte passar, as casas que estiverem cobertas pelo sangue, a morte não terá poder sobre eles. Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus, isso era um reflexo. Moisés um libertador, Jesus um libertador. Moisés deu a ordem, o povo foi lá, matou o cordeiro veio e morreu e ressuscitou, e o sangue dele aspergiu sobre nós. E hoje a gente vai fazer parte da ceia do Senhor. A gente vai fazer parte desse sangue que foi aspergido, e a morte não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque o sangue de Cristo está sobre as nossas vidas. Muitas vezes, quando eu participei de ceia, eu vim na ceia, eu falei: poxa, será que
minha esposa pisou na bola, eu estou aí, não estou bem com ela, eu fico me julgando, a gente fica só se julgando, mas existe uma grandeza, gente, existe uma grandeza assim, imensurável. O sangue de Cristo foi aspergido sobre as nossas vidas, e Deus, quando nos vê, Ele não enxerga mais os nossos pecados, porque o sangue nos purificou, o sangue nos transformou, o sangue nos fez fazer parte da família dele. E é dessa ceia que a gente vai participar agora. É desse Natal, esse Natal venha estar cada dia mais nas nossas vidas, e a gente venha lembrar o tamanho que foi esse sacrifício. A gente vai ter uma ceia de comunhão. Pendência todos temos, nascemos sobre a égide do pecado. Os nossos desejos são pecaminosos, nosso coração é ímpio, mas nós fomos purificados pelo sangue de Cristo, e cada dia mais Ele vai purificar nossas mentes, nossos corações, para que a gente possa enxergar todas as situações no prisma dEle, que o amor, a empatia e o desejo que outros venham acessar ou venham estar no nosso coração, a ponto de nós não nos calarmos mais. Quando fala assim, estabelece por estatuto perpétuo, que venha sempre fazer a ceia do Senhor, venha fazer a ceia do Senhor e lembrar até que Ele venha, porque cada vez que eu faço a ceia do Senhor, eu lembro o que Ele fez na minha vida, e um dia Ele vai voltar, e a gente tem uma riqueza dentro dos nossos corações, que a gente pode suprir o mundo com alimento vivo, e eu tenho que abrir os olhos e enxergar tudo aquilo que Ele me deu, é para que eu venha dar para os meus irmãos, toda a vida que Ele deu, eu venha viver, para que outros venham ser impactados pela presença dEle. Tem muito significado, existe uma riqueza. Repete comigo assim: eu tenho no peito alimento para salvar esse mundo. Eu não vou mais me calar em nome de Jesus. Que a gente venha viver, colocar esse Jesus Cristo para fora. Ele é todo poderoso. Que poder você tem? Eu não tenho poder nenhum, mas o Senhor é o todo poderoso, escolheu habitar nesse vaso frágil. Amém? Então que a gente venha fazer a ceia com essa consciência do tamanho do livramento que Deus deu nas nossas vidas, e que esse corpo que foi todo partido, hoje tem a oportunidade de estar todo unido no mundo inteiro. Cada um que come um pedacinho de pão é um corpo em Cristo Jesus, e o sangue que circula nas nossas veias e entre nós é aquele que nos dá vida, aquele que nos livrou, para que a gente viva na presença dEle, ainda que a figueira não floresça. Ainda que as coisas não estejam acontecendo da forma que a gente quer, mas o plano de Deus está sendo feito nas nossas vidas, e Ele vai nos capacitar para nos levar para a presença dEle. O caráter dEle está sendo forjado nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? 1 Coríntios 11, 23 a 29. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se a cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Se a gente for fazer uma análise fria, quem pode comer? Talvez ninguém. Mas nós fomos purificados e santificados nele. Nós temos livre acesso à presença do Pai, amém? Então, nós conhecemos os nossos corações, a gente apresenta as nossas vidas diante de Ti, Senhor, e clamamos que o Senhor venha nos purificar, porque se o que impede eu de estar na Tua presença é o meu pecado, as minhas ganâncias, a minha forma de ver o mundo, eu clamo que o Senhor venha transformar as nossas vidas, transformar o meu coração, porque longe da Tua presença nós não vamos ficar nunca mais, Senhor. Em nome de Jesus, purifica-nos, livra-nos, e que a gente venha sempre ter comunhão com o Senhor e comunhão com os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Comamos do pão.
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Vamos beber sangue da nova aliança. Amém? Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua aliança, porque o Senhor abriu mão. E hoje nós estamos aqui, podendo falar do teu amor, podendo festejar as tuas grandezas, podendo glorificar o teu nome por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Completa essa obra nas nossas vidas, para que a gente venha ser uma igreja viva e revestida do teu amor, revestida do teu poder, uma igreja que faz diferença nessa sociedade, começando dentro da nossa Jerusalém, Senhor. Começando dentro da nossa Jerusalém, depois dentro da nossa Judéia, Senhor. Dentro da Judéia, dentro dos nossos bairros, dentro do nosso trabalho, depois em Samaria, Senhor, aqueles lugares onde nós não desejamos nem pisar, e depois até os confins da terra, que nós venhamos ser essa igreja viva, transformada pelo poder do sangue do Cordeiro, aquele mesmo que ele livrou todo o teu povo naquele momento de dificuldade diante de Faraó no Egito, Senhor. O Senhor tem nos livrado de muitos faraós, o Senhor tem nos livrado de muito Egito, mas eu peço que as escamas dos nossos olhos caiam completas, para que a gente veja a grandeza do teu reino, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Vocês recebem? Aplauda o Senhor.